Existem médiuns perfeitos? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. Hoje vamos refletir sobre a lição 25 do livro Seara dos Médiuns de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Em tudo na vida, temos que buscar a perfeição. Isso significa nos esforçarmos para fazermos cada vez melhor as tarefas que somos responsáveis. Quando nós somos chamados para o trabalho no campo mediúnico, não deve ser diferente. A mediunidade, ela pode e deve ser aperfeiçoada, na medida principalmente de quanto amor desprendemos e como trabalhamos no bem. Mas diante disso, será que existem médiuns perfeitos? Allan Kardec fez essa pergunta no Livro dos Médiuns. Ela está na questão 226, parágrafo 9, e a resposta dos espíritos já nos faz refletir bastante sobre o assunto. Eles disseram, abre aspas, perfeito? Ah, bem sabes que a perfeição não existe na terra, sem o que não estarias nela. Fecha aspas. Vamos parar nesse trecho da resposta para refletirmos até aí. Vivemos em um planeta de provas e expiações, caminhando para um de regeneração. Todos nós que aqui estamos encarnados somos espíritos devedores, ainda longe de sermos espíritos crísticos. Os espíritos na resposta acima deixam bem claro isso ainda. Por mais que busquemos o caminho reto, ainda iremos tropeçar e cair. Mas logo na sequência que os espíritos nos alertam sobre isso, vem a frase que nos chama à realidade atual. Abre aspas. Dize, portanto, bom médium, e já é muito, por isso que eles são raros. E continuam os espíritos na resposta. Abre aspas. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com bons espíritos, tem sido o menos enganado. Fecha aspas. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, capítulo 3, psicografia também de Chico Xavier, há uma conversa entre André Luiz e Tobias, no Ministério das Comunicações de Nosso Lar, que fala sobre isso. Tobias esclarece a André Luiz como é gigante o trabalho realizado nesse campo de Nosso Lar, desde a preparação dos médiuns ao acompanhamento destes quando encarnados, e tudo mais que envolve o assunto. Em um determinado momento, Tobias diz, abre aspas, organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Fecha aspas. E continua mais abaixo, abre aspas. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Fecha aspas. Em outro trecho do mesmo livro, no capítulo 6, a advertência vem de Telésforo, que diz que essa situação não está restrita apenas aos espíritos preparados em nosso lar. Abre aspas. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas, e a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se por sua vez diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens, para ajudá-los na vida áspera.
Diante deste alerta e reflexões, vamos ao texto de Emmanuel, que diz assim, abre aspas, ante o serviço a fazer, evitemos a escuridão das horas frustradas. Nós que alongamos os braços a cada instante para recolher sustento e proteção, consolo e carinho, saibamos estender igualmente as mãos para auxiliar. Declaraste inabilitado a servir, entretanto é buscando servir que te promoves à galeria da confiança. Afirmas-te em padrão muito baixo para a feitura das boas obras. Entretanto, é nas boas obras que fulge o caminho da elevação. Asseverastes espírito devedor e, por esse motivo, desertas do culto à fraternidade. Entretanto, é no culto à fraternidade que encontramos recursos ao resgate dos próprios delitos. Acusas-te entediado e por isso renuncias às lutas edificantes. Entretanto, é nas lutas edificantes que recuperarás a tua alegria. Haja o que houver, não te proclames inútil. Há muita gente que se lastima da falta de virtude para fugir-lhe ao ensinamento, olvidando que se já fôssemos consciências aprimoradas, ninguém recorreria na terra ao merecimento da escola. O vaso simples, se necessário, é mandado ao conserto. O carro em desajuste recupera-se na oficina. O móvel quebrado encontra refazimento. A roupa manchada limpa-se na água pura. É impossível, deste modo, que a divina sabedoria não dispusesse de meios a fim de reabilitar-nos. E a fim de reabilitar-nos, deu-nos a cada um a possibilidade de auxílio aos outros. Todos temos, portanto, no trabalho do bem, nosso grande remédio. Se caístes, surgirá ele como apoio em que te levantes. Se amargurado, ser-te-á reconforto. Se erraste, dar-te-á corrigenda. Se ignoras, abençoar-te-á por lição. Deus sabe de todos nós, encarnados e desencarnados, em serviço na terra. Somos ainda espíritos imperfeitos, mas concedeu-nos o trabalho do bem, que podemos desenvolver e sublimar, segundo a nossa vontade, para que a nossa vida se aperfeiçoe. Fecha aspas. Que possamos todos nós nos esforçarmos a cada dia para aproveitar a oportunidade bendita da mediunidade, cientes de que este trabalho é de responsabilidade nossa, mas que estamos cercados de amigos queridos na espiritualidade, que apostaram em nós e ainda nos ajudam e contam conosco para que consigamos fazer a parte que nos cabe no trabalho do bem para a redenção de nós mesmos. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.